Graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vou repetir agora, acrescentando um título, acrescentando uma verdade. Graça e paz a todos os discípulos de Jesus, amém? Aê, quem aqui é discípulo de Jesus, digam glória a Deus bem forte, diga glória a Deus, aleluia. Sabendo que somos discípulos, temos uma missão. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Todo discípulo de Jesus é chamado para a grande comissão. Chamado para a missão. E sabemos muito bem que em meio à missão que nós somos chamados, nós vamos encontrar desafios. Só que existe um propósito para a missão pela qual nós somos chamados. E por isso que existem desafios, queridos. É durante esses desafios que nós somos forjados, que nós somos tratados. É no meio a esses processos que nós vamos vencendo para se viver o grande propósito. E uma pergunta, quem aqui, que ao se converter e ser batizado, e vir aos cultos, frequentar os PGMs, viver todo esse amor, pensou que era só isso? Não é. Não é só isso. E nós vamos ver na palavra que não é só isso. Primeiro, quando nós lemos Mateus, capítulo 28, verso 19, nós vamos compreender que somos convocados à grande comissão, que é ir e fazer discípulo por todas as nações. E aí Jesus, ele é perfeito, ele traz uma sequência aqui que nós podemos segui-la e obedecê-la, devemos obedecê-la, e de fazer discípulos por todas as nações. Primeiro, faça discípulo, ensine a palavra, pregue a palavra, e depois batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, tem a próxima fase, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu vos ensinei. E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, enquanto os séculos não se consumam, Jesus estará conosco para que essa grande comissão seja vivida. E quando nós lemos Atos 1, versículo 8, Jesus ali junto aos discípulos, ele diz que viria sobre eles poder, viria o Espírito Santo, para que eles viessem a ser testemunhas, mártire é a palavra, mártires, testemunhas, mártires de Jesus, em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Aqui Jesus não está falando, vocês vão falar de mim apenas, vocês vão dar até a vida de vocês. Mártire é a palavra para testemunho. Quando nós compreendemos isso, nós sabemos que temos uma missão. Nós sabemos que a partir da nossa conversão, nós temos juntos uma missão. Nós temos como igreja uma missão, repleta de desafios, sim. Mas que sendo superado, o propósito será vivido. E como podemos viver essa missão que somos chamados? Como nos posicionarmos diante dos desafios? O que fazemos diante realmente de situações que tentam nos impedir? Mas a verdade é que esses desafios nos levará a viver o grande propósito. Eu vou pedir para os queridos já deixarem o livro de Atos, no capítulo 16 aberto, deixa aberto. Vou dar um breve panorama de onde nós estamos. Lucas escreve este livro em 63, mais ou menos, depois de Cristo. Os estudiosos vão dizer que é isso porque em 64 existe a destruição de Roma por meio de Nero. Então, se tivesse escrito depois, possivelmente isso estaria constando no livro. Mas como não tem esse grande fato, esse fato histórico, sugere que é 63. E no capítulo 15, um pouco antes aí, houve um grande acontecimento. Até quando se cumpriria as leis judaicas? Porque os apóstolos eram judeus cristãos, alguns circuncidados, Depois que veio aqui, Tito, por exemplo, não foi circuncidado porque não tinha judeus como pai ou mãe, mas Timóteo já tinha mãe judia, então ele foi circuncidado. Mas até quando nós vamos guardar um sábado, como sendo uma lei, Até quando nós vamos viver aquelas festas que eram ordenadas ali no Antigo Testamento? Então houve um concílio
que ficou decidido que, por sugestão de Tiago, irmão de Jesus, que eles deveriam se abster de alimentos contaminados pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e de sangue. Se alimentar de algo que fosse feito com sangue, enfim, delimitou tudo, e isso trouxe alegria para a igreja. E Judas, depois desse concílio, volta para Jerusalém. Silas permanece com Paulo e Barnabé em Antioquia, onde tudo aconteceu. E aí nasce no coração de Paulo de sair pelas igrejas que ele tinha fundado para levar essa boa notícia de Antioquia para as demais igrejas. E Paulo, em seu cuidado pastoral, né, em amor à igreja, ele queria, junto com os demais apóstolos, chegar lá, mas houve um problema entre ele e João Marcos, o Marcos que é dono deste evangelho que nós temos, que houve uma separação. Então, Paulo e Silas foram para Síria e Cilícia, mais ou menos oeste da região onde eles estavam, e Barnabé e Marcos foram para Chipre, que era totalmente o oposto. Eles foram fortalecer as igrejas. E aí nós entramos no capítulo 16. De 1 a 5, Paulo conhece Timóteo ali naquela cidade, em Listra, e chama para viajar, devido ao seu bom testemunho, né? Devido a ele realmente se enquadrar no que era necessário para um discípulo de Jesus, um apóstolo, e eles vão pelas cidades fortalecendo as igrejas de Cristo, compartilhando esse tratado, esse concílio. E então nós vamos ler Atos 16, a partir do versículo 6 ao 15. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Note aqui que 2 vezes eles são impedidos. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Até aqui, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer e louvar, Pai, primeiramente porque o Senhor nos deu o seu Filho Jesus, e tendo isso, levando isso em consideração máxima em nossas vidas, somos chamados para a missão. Somos chamados para anunciar esse amor e essa graça. Porque o Senhor nos amou primeiro, nós vamos amar a Cristo, nós vamos amar aos nossos irmãos, e sabemos que o que é necessário para a salvação, para todas as respostas, é o teu evangelho e a tua palavra. Então nós te louvamos pela tua palavra e pedimos que ela possa nesta tarde nos edificar para a glória do teu nome e para o crescimento e fortalecimento da tua igreja. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Todos nós que hoje aqui partilhamos deste pão, partilhamos desse cálice, somos discípulos e somos chamados para a missão. Não há um sequer que tenha o direito, biblicamente falando, de ficar estacionado sem fazer nada em prol do Evangelho. Somos chamados para a missão.
todo discípulo é chamado para a missão. E o primeiro ponto que nós vamos ver é sobre a própria missão. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Complicado até de compreender, né? Que tipo de ajuda é isso? Mas nós vamos compreender. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Primeiro ponto, primeira característica da missão: ela se cumpre com sensibilidade ao Espírito Santo. A partir do momento que nós passamos por aquelas águas ali, a partir do momento que Cristo passa a habitar em nós, o Espírito Santo é quem vai nos conduzir, é quem vai nos preencher, é quem vai transbordar e é quem vai nos revestir do poder dele. E com isso, sensibilidade ao Espírito Santo. Nós podemos ver aqui do texto que eles tiveram sensibilidade à voz do Espírito. Porque após Deus dizer não por 2 vezes ao que eles tinham até pensado em fazer, uma missão na Ásia, Paulo tinha se organizado junto com os apóstolos para ir para a Ásia, que hoje é a atual Turquia, a região da Turquia. E Deus disse não. Era uma coisa boa, era o Evangelho chegando naquele lugar, mas Deus disse não. Depois, se organizaram para ir para a Bitínia e foram compelidos ali por Jesus dizendo não. Não é. E vem essa imagem deste homem para Paulo, possivelmente em um sonho, pedindo ajuda. Mas que tipo de ajuda? É um pouco raso se a gente parar para pensar. Paulo teve uma visão, um homem orando e pedindo ajuda. Seria uma oração por saúde? Né? O que ele precisaria ali? De uma ajuda financeira? Que ajuda que esse homem estava clamando? E ao pesquisar aqui, a palavra ajuda, o termo grego boeteia, significa socorro. Então já começou a ficar um pouco mais claro. Um homem que suplicava por socorro. E essa palavra grega, ela dá origem a um termo náutico, que significa aquela boia lançada com uma corda para salvamento. Sabe quando está no naufrágio? As pessoas estão ali e para salvar você lança uma corda com uma boia. Boeteia dá origem ao nome boia, que nasceu daqui sendo lançada para as pessoas serem salvas, lançada com uma corda para o socorro. E boetos, que é originário dessa palavra, significa socorrista, significa o que ajuda, o que salva vidas. A partir dessa palavra nós podemos compreender que a ajuda que este homem estava pedindo na Macedônia era salvação. Venham para a Macedônia, ajuda-nos, socorra-nos. E era uma súplica. Paulo não viu um homem falando: e aí, você pode passar por aqui quando der? Era uma súplica: passe pela Macedônia, socorra-nos. Precisamos de salvação. E aí eu pergunto, qual é a missão de todo discípulo? É lançar a boia, é prestar o socorro, é anunciar este Evangelho que este homem estava clamando para Paulo. Todo discípulo tem pela grande comissão anunciar este Evangelho. E deste Evangelho nós não devemos nos envergonhar. Como o próprio Paulo diz em Romanos 1, versículo 16: portanto não me envergonho do Evangelho, porque é poder, é salvação para todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Visto que a justiça de Deus se revela, a justificação dos pecados se revela por meio deste Evangelho. Como está escrito, justo viverá. Quando Paulo diz viverá, ele não está dizendo simplesmente o ato de dia a dia termos uma vida pela fé. Viverá pela fé que nós seremos salvos. É uma vida a respeito de eternidade. É este Evangelho que nós não temos que nos envergonhar. Essa é a nossa missão. Preste atenção. A partir da nossa entrega a Cristo, a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus,
Nós passamos a estar nesse local seguro. Nós fomos salvos, estamos nesse lugar seguro, mas não para permanecermos aqui. Se nós estamos em segurança, Deus nos colocou em uma condição de salvação e de segurança para que nós possamos lançar essa boia, para que nós possamos anunciar este evangelho, para trazer socorro a este mundo perdido. Nós não somos salvos para ficar gozando talvez de uma sabedoria do Espírito Santo que nos leva a obter riquezas, a obter coisas materiais, e cada vez mais e mais. Isso é muito perigoso, porque nós nunca vamos ser satisfeitos com isso. Somos salvos para que mais vidas sejam salvas. Essa é a grande missão. Por isso nós nos encontramos em um lugar seguro, para que dentro dessa segurança, com sensibilidade ao Espírito Santo, lancemos a boia e venhamos salvar aqueles que ainda estão perdidos, que estão sendo afogados pelas águas deste mundo, perdido e caído, e que às vezes a igreja gosta de enamorar com ele. Nós podemos entender nesse texto que missão se cumpre, não só com sensibilidade ao Espírito Santo, para dizer o que nós devemos fazer e obedecer prontamente, mas também missão se cumpre com urgência. Olha o que diz o texto aqui. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos. Aqui já é Lucas escrevendo, se colocando junto com eles. Lucas estava nessa missão, por isso ele diz: preparamo-nos, concluímos. Lucas fazia parte de tudo aqui. Depois que Paulo teve a visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia. A missão se cumpre com urgência. É tempo de urgência. Não dá mais para a gente ficar brincando de igreja, de culto, de alegria, de críticas, talvez a um louvor que eu não gostei, uma pregação que eu não gostei, a igreja está quente, a igreja está fria. É tempo de urgência em cumprir a missão. É imediatamente, como aqui está escrito. E o termo grego aqui significa sem hesitar. Então poderíamos traduzir aqui que Lucas disse: depois que Paulo teve a visão, preparamos-nos sem hesitação. Foi na hora e partimos para a Macedônia. Não tem Bitínia, não tem Ásia, é Macedônia, por causa de um homem que clamou e orou, e apareceu a Paulo numa visão. E aí, queridos, sempre que uma pessoa clamar por ajuda, tenha certeza que muitas outras serão abençoadas pela anunciação do Evangelho para aquela pessoa. Uma pessoa que você anunciar o Evangelho a ela, vai fazer a diferença no contexto onde ela vive. Vocês pararam para pensar que aqui nós estamos falando de Paulo, nós estamos falando de Silas, Timóteo, nós estamos aqui falando de Lucas junto com eles, e de repente, um sonho de um homem clamando mudou a história da igreja de Cristo. Por isso que quando uma pessoa clama e você anuncia o Evangelho, ama, cuida, discipula, e ela se converte, é uma transformação aonde ela estiver. E nós podemos compreender que missão se cumpre não só com sensibilidade ao Espírito Santo e urgência, mas também se cumpre em unidade. Olha o que está escrito: concluindo que Deus nos tinha chamado. Aqui, para concluir, o termo significa unificar. Significa unidade. Existia unidade neste grupo. Podemos dizer sim, Paulo seria o líder. E Silas e Timóteo, quem estava com ele, Lucas, seria o núcleo desse líder. As quartas-feiras aqui, tem sido lecionado aula do curso Liderança Multiplicadora da Escola do Discípulo. Glória a Deus por isso. As redes estão voando, está uma delícia ali, todos juntos aprendendo. E ali nós falamos muito dessa importância do núcleo, queridos. Paulo tinha um núcleo, Jesus tinha um núcleo, que era os 3 mais próximos dele. E nós, líderes de pequeno grupo multiplicador, devemos ter o nosso núcleo forte, o nosso núcleo que anda em unidade. Está aqui, nós podemos ver que funciona. Houve unidade em meio ao líder Paulo e o seu forte núcleo. Tanto que Lucas aqui já relata mesmo na primeira pessoa do plural. Significa que ele estava nessa viagem, obedecendo. Estava junto com Paulo, sensível ao que Deus falava com Paulo.
eles concluíram. O que Lucas escreve? Que quem o chamou para essa missão? Paulo que chamou para a missão? Silas que falou, olha, vamos lá na Macedônia. Quem que Lucas diz no texto? Concluindo que Deus nos chamou para a missão. Deus é quem está convocando a primeira igreja batista a viver com urgência, com sensibilidade ao Espírito Santo essa missão de anunciar o Evangelho. Não somos nós pastores, não. É o Senhor quem convoca a igreja com urgência a anunciação deste Evangelho, sem se envergonhar dele. Que volte a queimar esta chama missionária em nossos corações, em nome de Jesus. As pessoas estão clamando lá fora. Você pode pensar que em um contexto no qual vivemos, que já está ficando cada vez mais hostil ao Evangelho, você pode pensar que tem mais coração endurecido, as pessoas estão mais endurecidas, não vão ouvir bem. Para com isso, as pessoas estão sedentas por Deus. Pregue este Evangelho com urgência, pregue este Evangelho em unidade com o seu pequeno grupo multiplicador, com a sua igreja, pregue, anuncie, porque é Deus quem chama para a missão. E aqui, quando Lucas diz chamar, tem a ver com convocar. Proskaleo significa convocar. E depois em latim, vocare, que dá origem à vocação. Esses homens tinham certeza de sua vocação, mesmo todos eles sendo improváveis. Paulo, um perseguidor de cristãos. Timóteo, filho de mãe judia, pai grego, jovem. Todos eles aqui que estão nessa viagem, sabiam que eram improváveis, mas eles tinham a consciência de que Deus chama os improváveis, para que tudo que venha acontecer, a salvação venha acontecer, seja para a honra e glória dEle, e nós não tenhamos nem isso aqui de mérito. Por isso Ele chama improváveis como eu, como você, como nós. Porque nós precisamos lembrar que quando Ele nos chama, essa palavra diz que maior é o que habita em nós do que o que está no mundo. Por isso podemos proclamar, a palavra está dando toda a base para que a gente cumpra a missão. Quem aqui é vocacionado para essa missão? Diga glória a Deus. Glória a Deus. É todo aquele que tem sobre si o sangue do Cordeiro é chamado para a missão. E nós somos vocacionados à comissão, a de lançar a boia que salva as vidas. Este Evangelho, esta palavra, o Evangelho de Cristo Jesus. A missão ela tem tanto a ver, presta atenção, com unidade. Porque talvez você vai lançar a boia e outro é quem vai puxar para salvar. E quando estiver a salvo, vai ser outro que vai dar os primeiros socorros, que vai fazer o discipulado, que vai andar, que vai caminhar. Por isso é feito em unidade, queridos. Por isso nós não fazemos nada sozinho. A missão é cumprida assim. E concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho, não tenham dúvidas, enfrentaremos desafios. E em meio aos desafios, Deus nos dá estratégia. Eles tiveram as estratégias deles, Ásia ou Bitínia, e não foi da vontade de Deus. E eles se levantaram e foram para a Macedônia. Já começaram os desafios por causa da viagem. Eles não estavam próximos. Aqui é um resumo que Lucas traz, mas possivelmente dias ou semanas de viagem para chegar aonde um homem tinha orado na Macedônia. O versículo 11 diz: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas não tiveram que entrar num Uber e chegar em um PGM em 15 minutos. Talvez nessa semana eu não vou. PGM é na quarta, mas o meu time favorito vai jogar. PGM é na quinta,
mas eu estou um pouco cansado e eu vou preferir. Esses homens que navegavam, entravam em barcos, enfrentavam tempestades, e você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver grandes desafios que esses homens passavam. E não dá para concordar com a mornidão de hoje em negociar, estar num PGM e vir para o culto. Não dá. Desafios que esses homens passavam. E Deus é estrategista em sua missão. Vocês já pararam para pensar o quanto Deus é perfeito? Deus é perfeito. E tem uma característica de Deus, o nosso Deus que é um Deus missionário, que ela não muda até os dias de hoje. Quer ver? Olha só. Filipos era principal dos 4 distritos da Macedônia. A igreja de Cristo ali ficaria na rota para os outros distritos, sendo o ponto de transformação. Então este homem aparece em sonho, orando Paulo para ir para a Macedônia, porque Deus fez com que chegasse até Paulo. Deus deu essa visão, por causa da importância daquele lugar. Um ponto estratégico. Em meio aos desafios é necessário compreender as estratégias de Deus. Por isso, sensibilidade ao Espírito Santo em obedecê-lo. Quando começou os trabalhos batistas, aqui em Mato Grosso do Sul, ainda era Mato Grosso. Muitos conhecem a história. No início do século XX, a missão batista começou aqui em qual cidade? Quem sabe aí? Corumbá. Cidade portuária, então era difícil você chegar até aqui por via terrestre. Então era fluvial mesmo, chegava ali em Corumbá, cidade portuária, era a principal cidade da região. Então Deus deu estratégia a nós, batistas, de chegar ali em Corumbá, e dali veio para cá, aqui da Uana Miranda, Campo Grande. E aqui em Campo Grande, a nossa igreja, já tem mais de 30 entre igrejas de missões, que a primeira igreja batista investiu e fez com que nascesse, pelo poder de Deus, para a honra e glória do Senhor também. A igreja memorial, a igreja filha, e dentre várias a igreja filha. E aí nós começamos a mandar a igreja aonde? Para os bairros. Então essa estratégia de Deus, de pegar um ponto estratégico para o evangelho avançar, continua a mesma. E aí onde eu quero dizer a você, que se Deus escolheu a sua casa, é porque Ele considera ali na sua casa, o ponto de transformação do seu bairro. É na sua casa onde você vai receber as pessoas, e dali o evangelho vai expandir ali, para aquelas pessoas, da qual se encontram semanalmente por meio dos PGMs. A estratégia de Deus não mudou, a mesma que deu aqui a eles, Ele deu à nossa igreja, e nós vamos avançar pelos bairros da cidade, alcançando as pessoas. O Espírito Santo sempre nos dará estratégia, de acordo com um propósito divino. Na maioria das vezes é contra o nosso. Por isso, nunca devemos nos esquecer que em meio aos desafios, que a missão do Evangelho confiada a nós, é uma missão do Senhor, do nosso Deus missionário. Por isso nós podemos avançar em poder, em graça, por meio do poder do Espírito Santo. Em meio aos desafios, nós vemos no texto que é necessário oração. Oração. Olha o que acontece. A estratégia do local de oração. Eles vão procurar isso, um lugar para orar. Qual que é a primeira coisa que eles fazem quando chegam, onde Deus mandou eles estarem? Orar. Não sei se você sabe, mas aqui pelas manhãs, na nossa igreja, nós temos as manhãs de oração. Das 7 às 8 nós estamos aqui na sala 113, orando, clamando por vidas. Venha orar conosco. Se você tem aqui pessoas para orar com você, não perca essa oportunidade. A missão, ela parte da oração. Versículo 13 diz: no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Acontece que nós podemos ver que no texto diz o quê? Que dia que eles saíram? Sábado. Era comum para Paulo e os apóstolos procurarem sinagoga
para começar a falar de Jesus? Porque ali na sinagoga iam existir pessoas que eram crentes em Deus, ao nosso Deus, judeus. A sinagoga precisava ter pelo menos 10 homens para que ela funcionasse, para que ela acontecesse, o encontro. E era comum eles procurarem esses homens. Só que eles não encontraram a sinagoga. Eles não encontraram homens. Eles não encontraram já um sistema religioso semi-pronto para falar do caminho, falar para Jesus, de Jesus. Mas eles encontram mulheres. Possivelmente nenhuma delas eram judias, porque uma mulher judia não conversaria com homens que não fossem da sua família. Eram mulheres gregas, gentias, enfim, estavam na Macedônia, não era a região de Israel, certo? Em meio aos desafios, nós vamos ver que esses homens nos ensinam que é necessário flexibilidade. Olha o que diz o texto no versículo 13, parte B. Sentamo-nos, Lucas está dizendo, e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Flexibilidade. Paulo não permitiu que a sua cultura judaica o impedisse de se comunicar com mulheres que não eram judias, que tradicionalmente para eles eram consideradas impuras. Ele superou a religiosidade. Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, eles tinham em mente um homem que apareceu suplicando. Mas cadê esse homem que apareceu? Eles poderiam virar para Paulo e já ter um espírito talvez de divisão. Cadê esse homem, Paulo, que você disse que apareceu? Nós estamos aqui, agora nem sinagoga tem mulheres. Mas todos eles tinham esse senso de flexibilidade. Sabe por quê? Porque eles tinham a convicção de que o Evangelho de Cristo, ele é contracultural. É o Evangelho que quando entra numa cultura, a cultura se amolda a ele. E não o Evangelho se amoldar a uma cultura. O Evangelho não pode ser encaixotado numa cultura. E eles sabiam disso, que o Evangelho estava sobre a cultura. Então eles começaram a se comunicar com essas mulheres. Eles foram flexíveis. Estratégia, procurar um local de oração. Flexibilidade, não olhar a quem, mas confiar nas pessoas daquele lugar que Deus mandou você estar. Se Deus mandar você abrir a sua casa, convidar pessoas, e de repente você vai olhar, tem algo que, não sei se você vai se escandalizar, aquela pessoa vem de uma religião que não bate muito com o que a gente crê, e aí você, seja flexível, abrace, ame, anuncie o Evangelho. Quando nós liderávamos nosso pequeno grupo, André e eu, nós tínhamos uma cláusula máxima: ninguém fala da religião de ninguém. Porque Cristo, quando anuncia, é a Ele mesmo como um caminho, Ele não fala qual não é o caminho. Ele só fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém fala aqui de religião. Deixa que o Evangelho e o seu poder é quem faça a transformação. Flexibilidade. E eu preciso perguntar, aonde está faltando flexibilidade em nossas vidas? O quanto nós estamos deixando, permitindo, que talvez alguns dogmas que Jesus não gostava, estão nos impedindo de anunciar este Evangelho a todas as pessoas. O versículo 14 diz: uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Ali existia uma mulher que era uma empresária. Púrpura não era fácil de se obter, tinha que ter toda uma equipe de trabalho, de pescadores que iriam pegar os moluscos, tentar tirar dos moluscos, substâncias que iriam então dar origem e fabricar a púrpura para atingir tecidos, que quem tinha era só pessoas de alta posse. Então Deus preparou ali naquele lugar uma mulher que já era temente a Ele, que seria uma mulher que iria impulsionar o Evangelho. Agir com flexibilidade fez com que Lídia, uma mulher temente a Deus, empresária no ramo de tecidos especiais, ouvisse o Evangelho.
E aí, queridos, após uma grande decisão, Lídia também viveria a missão da expansão do Evangelho. Uma mulher que depois dela entregar a vida para Cristo, nós vamos ver isso, ela já começa a fazer missão. O resultado de encarar o desafio da missão com estratégia e flexibilidade nos leva a viver maravilhas. Por quê? Eu quero aqui compartilhar brevemente. Quando nós chegamos ali na cidade de Bodoquena, não tinha um jovem, um adolescente na igreja. Uns 2 ou 3. E nós oramos, Deus levantou um casal de líderes e junto com eles, os apoiando, nós oramos e pensamos assim: o evangelismo de porta a porta funciona, ele é bênção, mas Deus está mandando a gente dar outro passo. Marcamos um encontro com aqueles adolescentes e pensamos assim, oramos e concluímos que nós iríamos descobrir temas que eles tinham curiosidade para abordar semanalmente. E no final a gente falaria da Escritura. Quando fizemos um círculo e quebramos o gelo com eles ali, uns 17 adolescentes, qual o tema que vocês gostariam que nós falássemos aqui semanalmente? Pode começar daqui para cá, vocês vão falando. A primeira pessoa falou assim, o primeiro adolescente falou, suicídio. Os bracinhos já cortados. Do lado falou depressão. O outro falou ansiedade. Teve uma mocinha que falou assim, eu quero que um dia a gente aborde o tema do nazismo, porque eu não entendo como que Deus permitiu que aquilo acontecesse. Então, a cabeça deles estava fervilhando com coisas que eram contrárias à vida. Sabe qual foi a flexibilidade aqui? Nós deixávamos de falar do Evangelho no final. A gente ouvia, eles compartilhavam ali, e no final a gente já vinha com o texto pronto, falando, olha que a resposta para você Jesus tem, está aqui, ó. E aí começamos um trabalho onde não tinham adolescentes. Acabou que houveram ali mais de 20, 30 batismos de adolescentes. Deus levantou PGMs que se multiplicaram e hoje eles são responsáveis ali pela quarta de oração, são fervorosos e hoje, depois de ter formado discípulos, eles estão nas ruas evangelizando. Para a honra e glória do Senhor. Flexibilidade, às vezes a gente tem que ouvir muito mais do que falar e trazer uma resposta, mas quando trouxermos, vai ser o Evangelho e vai ser a resposta que eles precisam. E flexibilidade no PGM, aqui quando éramos líderes, um ministro de louvor, que não era daqui da igreja, não era batizado aqui, não era convertido, ele era de uma outra denominação, de uma outra filosofia religiosa, mas ele tocava violão e cantava. E aí nós começamos a falar para ele, louva, fica responsável pelo louvor no PGM. Poderia olhar e falar assim, esse homem não é membro da igreja, esse homem ainda não é convertido a Cristo, como que eu vou permitir que ele ministre um louvor em meio ao PGM? Eu falei, pega o seu violão e começa a você ficar responsável pelo PGM, dos louvores. Queridos, não foram meses depois, esse homem me chamou e falou assim, eu entrego a minha vida para Cristo hoje, eu quero ser batizado. E hoje ele está aqui, o Paulo não está ministrando hoje, mas ele sempre está aqui, é um ministro de louvor em excelência na nossa igreja, e glória a Deus pela vida dele, porque o Senhor o alcançou. Flexibilidade. E nós podemos ver isso aqui com esses homens junto com Lídia. E para encerrar, a missão se faz cumprindo o propósito. Quando nós seguimos a voz do Espírito Santo em unidade, com a certeza da nossa vocação, fomos chamados para a missão, obedecendo as estratégias dadas por Deus, agindo com flexibilidade, com oração, nós vamos gerar um ambiente para o grande propósito, onde o Espírito Santo de Deus vem e convence do pecado, da justiça e do juízo. E para viver o propósito, preciso dizer aos queridos, não tenha medo de pregar a palavra. Não tenha medo, não interessa se você talvez ainda não leu a Bíblia inteira, mas se esforce para isso. Da sua talvez imaturidade, ou você está começando a aprender do Evangelho, anuncie este Evangelho, que você se lembre pelo menos do Salmo 23, lá no versículo 1, Senhor é meu pastor, nada me faltará, creia nisso, mas anuncie este Evangelho, não tenha medo, e até se acontecer uma perseguição a você, lembre-se que Jesus falou, bem-aventurados serão vocês quando forem perseguidos por causa do meu nome.
Se alegrem na perseguição, anuncie este evangelho. Olha só o que aconteceu, versículo 14, o Senhor abriu o coração para atender a mensagem de Paulo. Quem abre o coração é o Senhor, está aqui. Lucas está dizendo, nós temos apenas que lançar a semente ao solo. Quando Jesus fala que as sementes eram lançadas aos tipos de solo, Ele não fala que alguém estava escolhendo o solo para lançar. A semente era lançada, a semente é lançada. Anuncia este evangelho, anuncia a semente que o Senhor é quem vai abrir o coração, para que caia dentro. Um coração aberto por Deus, pois Ele é quem conduz a mensagem do ouvido para cá. Agora, para chegar aqui, queridos, Deus conta com cada um de nós. Deus está chamando cada um de nós para essa missão. Essa missão é nossa. Versículo 15 diz: tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou. Lídia convidou os apóstolos dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venha ficar em minha casa. E está escrito aqui, e nos convenceu. Lucas disse que ela convenceu a eles irem na casa. E tem muita coisa dentro desse versículo aqui. O grande propósito aconteceu. A vida de Lídia queria impactar outras vidas. É sempre assim com o evangelho, queridos. Aquela pessoa que você cuida, ama, discipula, até que venha a consumação dos séculos, ela vai influenciar outras pessoas a conhecer a Cristo, a conhecer o amor de Cristo. E aqui o texto está dizendo que Lídia foi batizada, bem como os de sua casa. Aqui a palavra para casa, oikos, é círculo de convivência. Significa família, clã, significa todos da casa. Essa mulher ia atrás dos crustáceos, dos negócios lá para se obter a púrpura sozinha? Não, essa mulher tinha funcionários. Essa mulher tinha família. Essa mulher tinha pessoas, ela tinha servos com ela. E quando ela se converte a Cristo e é batizada, a casa dela entrega a vida para Jesus. E aqui está um novo resultado para a flexibilidade. A insistência de Lídia foi devido ao tabu dos judeus de não aceitarem a hospitalidade dos gentios, de quem não era judeu. Ainda levando em consideração que Lídia aparentemente era uma mulher solteira. Mas como? Paulo, judeu, fariseu dos fariseus, vai tomar pouso na casa de uma mulher gentia, impura, solteira? Flexibilidade. Aqui Paulo repete Jesus Cristo. Ele confirma as palavras que ele mesmo escreveu em Gálatas, no capítulo 3. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois o que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Paulo, quando olha para Lídia, ele não enxergava uma mulher solteira, gentia, impura, segundo a religião dos judeus, não, mas ele olhava para ela e via a imagem do próprio Cristo. Quem se converte a Jesus, quem entrega o seu coração de fato e de verdade, é revestido de Cristo. Não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego, não há servo, não há senhor. Se nós passamos a olhar assim para as pessoas revestidas de Cristo, nós vamos quebrar todos os preconceitos que nós temos. Paulo, ao olhar para Lídia, talvez ele não sabia ainda o que essa mulher ia somar para o evangelho. Olha o que ela diz: se os senhores me considerarem uma crente no Senhor. Olha só o que essa mulher teve a ousadia de dizer. Venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Aqui a palavra pode ser traduzida por constrangeu. Nos constrangeu. Nos colocou na parede. Se eu sou crente, vocês acham que eu sou crente em Cristo? Vem ficar na minha casa. Ela sabia desse problema que tinha na questão religiosa. E se Paulo disse assim, não, já pensou? Não. Você é uma mulher solteira, uma mulher gentia. Nós somos homens judeus. E Paulo está dizendo para ela assim, tudo que eu falei aqui para você é mentira, tá, Lídia? Todo esse evangelho do amor, da graça é mentira. Mas ele agiu diferente. Ele foi.
Se Paulo dissesse não, seria traumático para ela. Mas eles foram, e o resultado, a casa de Lídia se tornou um centro de operações de missões ali, naquele lugar. Na casa de missionários. Porque, queridos, aqui nós estamos dando início em Atos 16, na Macedônia, aonde isso aqui é só o começo. Depois Paulo e Silas vão ser presos. Ali vai ser salvo o carcereiro romano e a sua casa. E muitas coisas vão acontecer naquele lugar, dando origem à igreja de Filipos, que Paulo escreve a carta mais alegre e amorosa que existe. Por causa de uma vida. Tudo começou com Lídia, ali se firmou uma base missionária. Queridos, a partir de Lídia e sua casa, a missão continuou. E aí eu quero dizer que a partir da sua vida e da sua casa, a base missionária que existe ali, a missão continua. Quando você abre a sua casa, quando você fala, Senhor, eu vou liderar um pequeno grupo multiplicador, eu vou colaborar com a grande comissão, e assume diante dele, eu não sou capaz, eu sei que eu tenho minhas falhas, eu sei, mas você vai falar assim, eu sei que eu sou improvável, e o Senhor gosta e ama improvável, então eis-me aqui. Você pode repetir isso comigo hoje para Jesus? Diga, eis-me aqui, repita isso. Se você é discípulo, diga com mais fé, diga, eis-me aqui. Aleluia, aleluia. A missão continua ali na sua casa, com as vidas que vão ouvir o Evangelho e vão se impactar com o seu testemunho. Eu quero concluir, queridos, que se nós somos discípulos, se somos discípulos de Jesus, como dissemos no começo deste culto, nós somos chamados para a missão. E quando vierem os desafios, lembre-se que quem os chamou foi o Senhor, então Ele os capacita. E não temam viver o propósito da missão, porque Jesus prometeu estar conosco, hoje, amanhã, até a consumação dos séculos, todos os dias, até que Ele venha. Ele continua conosco, Ele nos capacita, Ele nos impulsiona, é Ele que nos chama a cumprir a missão. Vamos cumprir a missão. Pessoas precisam ouvir esse Evangelho, glória a Deus. Essa semana nós já começamos, esse mês nós já começamos, esse ano nós já começamos a conferência missionária. Não marque nada nesses dias e fique atento com os empecilhos que podem aparecer. Repreenda em nome de Jesus. E venha participar da nossa conferência, porque vai ser um grande momento, um chamamento a cumprir a missão de anunciação deste Evangelho a todas as pessoas até que Cristo venha.